É o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 31 de maio de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos hoje um grande ataque ucraniano contra a estação de ferryboat aqui no Estreito de Kerch, mas do lado russo, né? Vocês lembram, ontem os ucranianos fizeram um grande ataque, derrubaram ou destruíram dois ferryboats que faziam a travessia aqui entre a Crimeia e a Rússia, né? E agora, mas atacaram o lado da Crimeia, o lado da Ucrânia temporariamente ocupada pelos russos, né? Hoje o ataque foi aqui na Rússia e foram usados mísseis, né? Provavelmente mísseis Neptune adaptados, apesar de que, e essa é a outra grande notícia do dia, os Estados Unidos aceitaram que os ucranianos usem as armas americanas contra alvos russos, né? Existem algumas condições para esse uso, não é liberado, não é pode usar onde quiser, não, mas atende ao princípio de que os ucranianos podem agora revidar nesse caso. Então, em tese, não foi isso que aconteceu, tá? Não foi a ATACMS que foi usado aqui, mas em tese poderia ser usado a ATACMS aqui também do lado russo, nesse estreito aqui, né? O terminal que tem aqui, tem um terminal de petróleo aqui nessa região, tá vendo? Exatamente no ponto onde tem a travessia com ferryboat, e esse terminal tá pegando fogo aqui em vários tanques, foram vários mísseis e drones usados aqui, né? Então continua a campanha que os ucranianos têm feito já há alguns dias de minimizar aqui a capacidade defensiva russa aqui na Crimeia. Na linha de frente, nenhuma grande alteração de ontem para hoje, continua a mesma coisa, mas os russos estão cada vez mais preocupados com a iminente chegada dos F-16 e agora com essa liberação dos americanos para as armas serem usadas também no território russo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por O Que Será de Nozes, Peter é reptiliano e eu posso provar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, então vamos começar aqui. Teve um pequeno ataque de drones e mísseis contra o território ucraniano ontem. Os russos usaram 5 S-300, S-400 na direção de Kharkiv. S-300 e S-400 são aqueles mísseis que são de defesa antiaérea, né? Mas foram adaptados pelos russos no início da guerra para atingir alvos em solo também, e têm sido muito usados para isso. Eles só têm um alcance pequeno, mas são muito difíceis de derrubar porque são mísseis rápidos e como o alcance é pequeno justamente, a questão toda é que os russos só conseguem usar isso justamente em cidades que estão perto da fronteira russa. Eles lançam a partir da Rússia para atingir, por exemplo, Kharkiv aqui, né? Uma infelicidade isso. Os 5 que foram lançados acabaram causando morte de 4 pessoas na cidade de Kharkiv. Lançaram um Iskander-K, que é um míssil que foi lá na região de Kiev, foi derrubado, e 4 drones Shahid que foram lançados na direção de Zaporizhia, todos eles derrubados também. Então um ataque relativamente pequeno, nenhuma mudança nisso daqui, né? Agora, os ucranianos fizeram vários ataques com drones que entraram bem fundo na Rússia, aqui no Tartastão, uma distância de mais de 1.000 quilômetros. Aparentemente, segundo dizem as fontes russas, o drone ucraniano foi derrubado. Tá? Teve vários drones, teve outro, um em seguida do outro, né? Eles estavam visando uma planta de produção de coisas sintéticas, de plásticos, né? Mas foram interceptados, segundo as testemunhas, né? A gente não tem a imagem completa, vocês sabem. Se fosse o Ministério da Defesa russo dizendo que eles foram interceptados, eu diria que é 100% falso, que eles não foram interceptados. Mas como são testemunhas civis ali dizendo que foram interceptados, é possível que tenham sido interceptados mesmo, né? Aqui mais uma imagem do AV ucraniano lá em Kazan, né, que é a maior cidade do Tartastão. Tartastão é essa região aqui, para leste de Moscou, né? Aqui, ó, Kazan. Repara que é bem longe, né? Bem depois de Moscou, aqui nessa região aqui, né? E os aeroportos da região foram fechados e várias empresas tiveram que evacuar os empregados, mas, segundo eles estão dizendo, não atingiu nada ali, né?
Agora, isso daqui foi bonito, hein? Olha só, esse daqui foi o grande ataque do dia. Os ucranianos atingiram justamente ali o porto dos ferry boats do lado russo, né? Então tá aqui, ó, o comando-geral ucraniano confirmou que conduziu um ataque coordenado contra o cruzamento de ferry boat e o terminal de óleo em Kavkaz, o porto de Kavkaz, do lado da Rússia, ali em Krasnodar, né? Ontem a gente já falou sobre o ataque que foi feito nesse mesmo cruzamento de ferry boat na Crimeia ocupada e também em alguns terminais ali logísticos russos, né? E dessa vez eles foram atingidos não apenas com drones, mas também com vários R-360 Neptune, né? Ou seja, aqueles mísseis que foram usados lá no início da guerra para afundar o Moskva. Os ucranianos adaptaram esses mísseis, agora tem uma versão mais moderna desses mísseis, que tem uma carga um pouco menor do que a que era usada, porém eles têm uma capacidade, um alcance muito maior, né? 300 quilômetros, ou seja, a Ucrânia praticamente já tem o seu ATACMS próprio, que é o Neptune, né? Talvez não tenha a capacidade de produzir tantos quanto os americanos podem ceder, mas olha só que maravilha aqui, as coisas pegando fogo aqui no porto. Linda essa imagem, né? Várias coisas explodindo ao mesmo tempo aqui. Então não foi só drone, teve míssil também, o míssil Neptune sendo usado aqui, ó. E a situação aqui é essa, né? Ontem a gente falou isso, os ucranianos atingiram essa base, esse terminal de óleo aqui na região de Kerch, mais do lado russo também, com drones, não foi com mísseis, e atingiu com mísseis aqui em Kerch, afundando parte dos ferryboats que tem aqui, né? Ou destruindo 2 ferryboats. Eles não afundaram, tá, gente? Estão danificados, a gente vai ver a imagem deles aqui. Eles foram danificados, mas não afundaram, mas estão adernando bem feio os ferryboats aqui, né? Ferryboats são aqueles grandes navios que fazem a travessia aqui com caminhões, e aqui também tem uma particularidade, esses ferryboats aqui, eles levam vagões de trem também. Tem aqui, ó, se você olhar o terminal aqui, ó, você chega com uma linha de trem aqui, encaixa no ferryboat, e o ferryboat vem para cá, e também tem trem que pega daqui, e aí o ferryboat continua os vagões seguindo aqui no trem por aqui, né? É uma particularidade desses ferryboats que tem aqui. Então, ontem os ucranianos destruíram os ferryboats que estavam do lado da Crimeia ocupada, e hoje eles atingiram essa região aqui, tanto o terminal de ferryboats que tem aqui na Rússia, quanto esse depósito de óleo que tem logo aqui também, né? Aqui várias imagens da coisa pegando fogo. Temryuk é o distrito, o nome do distrito ali, o nome do terminal é outra coisa. Mais imagens aqui da explosão, realmente uma destruição grande ali, né? Tem algumas outras imagens aqui do depois do ocorrido, então dá para ver aqui um monte de coisa destruída ali na região. Ou seja, o dano causado foi considerável ali nesse terminal, né? Bom, e aqui, como estão dizendo, como está dizendo o Ozint, aqui Uri Kikaski, ele está falando aqui que o exército ucraniano atingiu esse depósito lá e o terminal de ferry em Temryuk. O terminal se chama Kavkaz. Kavkaz é o terminal, o nome do terminal, né? A região se chama Temryuk. E estão dizendo aqui que foram usados justamente 20 drones e também um número grande de mísseis Neptune nesse ataque. Então foi um ataque grande, não foi um ataque pequeno não. Aqui dá para ver que o ferry encaixa aqui, aí vem os vagões de trem aqui, ó, entram dentro do ferryboat, atravessam para o outro lado e lá fazem a manobra reversa ali nesse porto aqui, né? Então, nessa região aqui, a gente já mostrou realmente explosões muito grandes ali, né? Bom, a gente tem imagem agora dos ferryboats danificados de ontem, né? Lembra que ontem os ucranianos atingiram os ferryboats e dá para ver aqui que ficou danificado. Isso aqui eu chamaria de muito danificado o ferryboat, né? Aqui outra visão do lugar, né? Repara que a lateral dele toda quebrada aqui, toda destruída. E ele está adernando sensivelmente, né? Como vocês podem ver, ele está totalmente torto aqui, o que significa que houve comprometimento
da flutuabilidade. Não quer dizer que não possa ser reparado, tá, gente? Pode ser, como ele não afundou totalmente, ele pode ser reparado, mas dá para ver aqui, ó, isso daqui é o lugar em que ele encaixa, que ele tem que encaixar nisso daqui, ó. Ele está para baixo e adernando para o lado, né? Então ele não está bem não, tá? Mas é lógico, pode ser consertado, né? Os russos devem consertar, mas pelo menos por um tempo não vão poder usar esse ferryboat aqui, ele tá, claramente não está operacional, né? Aqui ó, a imagem maior dele aqui, mostrando justamente o ponto em que ele foi atingido e que certamente causou um furo na contenção dele aqui, né? E os lugares aqui, um foi atingido aqui a Vanguard foi atingido aqui nesse outro porto aqui, que é o porto, esse porto aqui tem um nome, é Krim, se não me engano. É isso daí, o porto de Krim é esse porto aqui e Kerch é esse outro aqui, né? Então Krim e Kerch, tudo é parte aqui de Kerch, mas esse porto aqui se chama Krim e esse aqui se chama Kerch. Então o outro está aqui também afundado também, com um buraco também, o Conro Trader. O Conro Trader, eu fiquei com a minha cabeça na frente dele, tá aqui, ó. Os dois ferryboats atingidos aqui, de novo, não afundaram, então não é perda total, eles podem ser recuperados, podem ser consertados, mas certamente estão bem danificados. Não vai ser um conserto fácil, isso daqui não vai ser uma coisa rápida de resolver, né? Além disso, a gente tem a confirmação aqui de que os russos perderam um 1L-119 Nebo SVU, que é um sistema de alerta de defesa aérea, né, que detecta aeronaves, mísseis, etc., no espaço aéreo russo, lá em Simferopol. Lembra que a gente falou que também teve um ataque em Simferopol ontem, que visando alguma coisa de defesa antiaérea? Então, a gente tem a confirmação agora que foi um desse daqui. É igualzinho ao que foi destruído também em Luhansk. Vocês lembram? Alguns dias atrás a gente falou também sobre um ataque ucraniano em Luhansk, em que um componente exatamente desse mesmo tipo tinha sido atacado aqui em Luhansk, e agora outro aqui em Simferopol foi atingido também, ou seja, os ucranianos seguem destruindo as defesas antiaéreas russas já em preparação para os F-16, né? Os F-16 chegando, vão ter uma tecnologia melhor do que os jatos russos, sim. Não tem esse negócio de comparar eles com o Su-35, eles são melhores até do que o Su-57 na prática. Ah, mas a geração, os russos chamam geração 5, geração 6, os russos podem chamar da geração que eles quiserem. Em termos práticos, os F-16 ucranianos batem todos os aviões que os russos têm. Só que, lógico, existe a preocupação com a defesa antiaérea, né? A defesa antiaérea russa pode derrubar os aviões F-16 e a Ucrânia não vai ter tantos assim, né? Os que estão prometidos nesse momento são cerca de 60 a 80 aviões, né? Então é pouca coisa. Daí a preocupação da Ucrânia de né, evitar a defesa antiaérea russa ou limitar essa defesa, né? Bom, ou seja, essa ação que os ucranianos fizeram lá na Crimeia é uma ação que está durando vários dias, a gente não sabe se vai ter mais coisa amanhã, né? Mas já está durando vários dias e justamente tem essa característica de, mais uma vez, tentar isolar a Crimeia, né? Essa é claramente a estratégia ucraniana, tirar os navios que a Rússia pode usar para abastecer a Crimeia. No momento que agora tirar a ponte da Crimeia do ar, a situação vai ficar difícil para os russos ali na Crimeia. Eles não vão ter como abastecer a Crimeia com equipamentos, com armamento e coisa e tal, e a Crimeia vai se tornar um problema para a Rússia neste momento, né? Por enquanto, a ponte da Crimeia não foi ainda, mas está chegando a hora dela, né? Uma hora ela vai. Bom, falando sobre a linha de frente, não tem grandes mudanças, tem aqui algumas imagens de soldados russos apavorados com o drone, né? O cara aqui, a cara de pavor do cara. Ih, se dei mal, né? Se dei mal, olha que coisa, né? Enfim, mais imagens de drones aqui atingindo coisas russas, um monte de imagens hoje. Inclusive tem aqui um russo que está falando aqui, não me pergunte o porquê, né? Aquela música do Eurythmics, que eu gosto dos comentaristas ucranianos, que é a galera da minha idade mesmo, né? Não tem jeito, né? Eurythmics, a juventude nem sabe o que é isso, né? Enfim, era uma banda muito famosa nos anos 80, eu acho, 80, 90, enfim. Aqui está a tradução do que o russo falou aqui, ó. Quando que os sucessos táticos na linha de frente vão se tornar sucessos operacionais?
um grupo colossal de mais de 700 mil soldados está atualmente concentrado no distrito noroeste da zona militar, da zona da operação militar especial, né? Ali na guerra da Ucrânia, né? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que toda essa área aqui, ó, que os ucranianos têm defendido e os russos têm avançado aqui, tem 700 mil russos aqui, entre Kharkiv, Luhansk, Donetsk, e, né, essa região toda aqui. E o que ele está reclamando aqui, ó, é que as ações ofensivas começaram em direção a Kharkiv de 2 lados, em direção a Slaviansk de 2 lados, em direção a Vuhledar de 2 lados, em direção a Oryhiv. Existem batalhas nas ilhas ao longo de todo o comprimento do rio de Dnipro e também em um monte de outras coisas aqui, na estação elétrica de Kakhovka, bem como no fronte do Mar Negro, né? A questão que chega é: quando que esse agrupamento tão poderoso, com presença de artilharia, aviação, foguetes, como que eles ainda não quebraram o espaço operacional atrás das linhas inimigas, né? Ou seja, é aquilo que a gente está falando para vocês. Os russos conseguiram avançar, conseguiram tomar uma cidadezinha aqui, uma cidadezinha colar, fizeram isso nos últimos dias. Agora não estão conseguindo mais, mas conseguiram ao longo do mês de maio, né, avançar em vários pontos ali. Tomaram Avdiivka, foi a grande derrota ucraniana, foi tomada de Avdiivka, realmente uma perda estratégica para os ucranianos. Mas a verdade é que depois disso os russos não conseguiram avançar mais nada, não conseguiram chegar em Kupiansk, não chegaram em Chassivyar, não chegaram em nenhum outro objetivo deles ali na linha de frente. E aí que o cara está se colocando, né? Quando é que vai dar o resultado disso daí? Porque esses avançozinhos de cidade em cidade, como a gente fez a conta aqui, a Rússia levaria 42 anos para tomar a região de Donetsk no ritmo que ela está avançando agora. 42 anos e precisaria de 25 milhões de russos para morrendo ali no campo de batalha para tomar a região toda de Donetsk, continuando na progressão atual, né? E o que o cara está colocando aqui é justamente aquilo que o exército ucraniano percebeu antes, né? Quando teve a ofensiva de verão ucraniana, o pessoal do exército ucraniano falou: olha só, desse jeito a gente não vai conseguir avançar. Embora, né, eles tivessem avançado ali em Robotnik, coisa e tal, e na região de Oryhiv, eles perceberam que não iam conseguir avançar o suficiente para fazer diferença. E aí os ucranianos pararam. Falaram: não, a gente tem que parar, a gente tem que reforçar o nosso exército, temos que reforçar as coisas para a gente ter realmente uma estratégia melhor, ter tecnologia, ter coisa que mude a situação na linha de frente. Não adianta ficar tentando bater no inimigo mais ou menos da sua força. Os russos continuaram, os russos não pararam, então eles estão se desgastando pra caramba, estão perdendo material, estão perdendo vidas russas, né? E sem conseguir nada. Vão conseguir de novo tomar mais uma cidadezinha, mais 2 cidadezinhas, mas não estão conseguindo nada. O grande mérito dos ucranianos foi que perceberam esse ponto antes. Neste momento, e isso eu falo desde 2023, existe uma espécie de stalemate entre as duas forças ali. Não adianta ficar lutando por uma cidadezinha, avançando 2 km, 3 km, porque não vai mudar a guerra isso, né? É melhor poupar os seus recursos e esperar mudanças de grau, né? Ou seja, mudanças que realmente façam diferença na linha de frente. A Ucrânia está apostando nos F-16 e o domínio aéreo. Vai dar certo? Não sei. Mas é lógico que é óbvio que não adianta você ficar destruindo o seu exército para avançar poucos quilômetros. O pessoal da Rússia está começando a perceber esse problema aqui agora também, né? E o cara respondeu aqui com a música do Eurythmics, não me pergunte por quê. Bom, aqui o Poulet Volant traz os mapas aqui, mas mais uma vez sem nenhuma mudança significativa. Ele bota aqui um aumento da zona cinza em Bilororivka, mas nada significativo. Aqui na região de Bakhmut também, os russos avançaram 0,09 quilômetros, nada praticamente. Mais uma vez é o que eu falo, uma besteira. O que isso vai ajudar os russos em termos estratégicos, em termos operacionais? Nada no final das contas, né? E Ocheretny também teve aqui 0,45 km² tomado pelos russos também, mais uma vez nada significativo, o resto tudo parado aqui, né? Tem aqui também a visão aqui em Krink, que continua também a mesma coisa, não tem nenhuma mudança aqui, os ucranianos com várias cabeças de ponte aqui na região, e nenhuma mudança significativa, né? Então essa é a visão geral da linha de frente, nada mudou.
Nada de novo no front. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a grande notícia do dia, a outra grande notícia do dia, né? Além do ataque ucraniano ali na região de Kerch, aparentemente o presidente Joe Biden aprovou a mudança da política que vai permitir à Ucrânia usar armas providenciadas pelos Estados Unidos, inclusive foguetes GMLRS, mas não os ataques, os mísseis ataques. Então, como eu falei para vocês, tem limitações nessa história aqui, para atingir no território russo próximo da fronteira com Kharkiv. Então essas são as limitações, né? Os ucranianos podem usar HIMARS, podem usar outros equipamentos americanos na região ali de Kharkiv, para proteger Kharkiv. Já é alguma coisa, já é um primeiro ponto, né? E isso vai ser realmente uma coisa que vai ser explorada mais adiante, né? A gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Bom, outra boa notícia, houve uma troca de prisioneiros, então voltaram 75 ucranianos para suas famílias, né? Sempre uma boa coisa esse negócio de troca de prisioneiros no final das contas. E tá aqui mais imagens, o pessoal comemorando muito, tem um vídeo de uma mãe aqui reencontrando os filhos, aqui a mãe, né, que trabalhava no exército, era prisioneira, agora reencontrando os filhos aqui, realmente muito tocante isso, né? Bom, algumas coisas que saíram, algumas notícias. Aqui o pessoal está fazendo uma revista russa, fez uma reportagem sobre o que aconteceu com o Grupo Wagner, né? Depois do fim do Grupo Wagner, o que houve? O que aconteceu com os soldados do Grupo Wagner? E ele fala aqui sobre alguns que foram para Rosgvardia, que é a Guarda Nacional Russa, né? Em tese, a guarda mais ligada ao Putin e coisa e tal. Então alguns foram para Rosgvardia, outros foram para o exército russo, e teve um cara que foi até para os Kadyrovitas, entrou para o grupo do Kadyrov, né? A gente está falando aqui, evidentemente, dos grandes comandantes, das principais cabeças do Grupo Wagner ali, abaixo do Prigozhin, né? Ou seja, o Grupo Wagner, ele acabou dissolvendo todo, o Putin conseguiu o que ele queria, ele reabsorveu esses soldados, esse grupo de terroristas, né, dentro da força principal terrorista russa, do exército russo. Mas como eu falei para vocês também, isso é esperado, e isso tira a grande vantagem do Grupo Wagner, que era justamente o fato de ser uma unidade privada, né, de ser algo que ele muito mais rápido na tomada de decisão, muito mais fácil de fazer tudo. Por quê? Porque justamente tem menos burocracia, menos coisa estatal. A prova é que no momento que o Grupo Wagner foi dissolvido dentro do exército russo, praticamente ele deixou de ser uma coisa significativa na linha de frente, né? Bom, e o Putin está apavorado aqui, está dizendo agora que a nação inteira tem que se mobilizar e trabalhar como se todo mundo estivesse na linha de frente. Mais de 500 mil russos estão ocupando os territórios da Ucrânia, e a Rússia está preparando mais 200 mil a 300 mil tropas, né? A Ucrânia tem cerca de 1 milhão de soldados no exército e está mobilizando mais 500 mil agora para a defesa. A ideia é justamente ter uma quantidade suficiente para você atacar. Você tem que ter 3 vezes mais soldados do que o seu inimigo, né? Então essa é a ideia ucraniana. Os russos querem chegar a 700 mil, os ucranianos querem chegar a 1 milhão e 500 mil soldados, né? E eu acho muito engraçado esse negócio, porque muita russete fala assim, mas a Rússia tem mais gente que a Ucrânia, então vai acabar, que uma hora vai acabar as pessoas na Ucrânia. Gente, a Ucrânia tem 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas. Dessas 40 milhões de pessoas, se você pegar os homens, é cerca de 20 milhões, né? Se você pegar os aptos a serviço militar, né, o pessoal que não é nem muito novo, nem muito velho, não tem doença e coisa e tal, você deve ter aí fácil, 8 a 10 milhões de ucranianos que podem servir. A economia acaba muito antes disso. Então, tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm recursos pessoais infinitos, vamos dizer assim. A economia quebra antes de chegar nesse número de soldados mobilizados. O problema da Rússia é o mesmo. A economia russa quebra antes de mobilizar todas as pessoas que a Rússia pode mobilizar para uma guerra. Então é idiotice. A Ucrânia tem mais gente mobilizada que a Rússia nessa guerra. O que eles querem agora é ter um número muito superior para permitir justamente o avanço. Não adianta ter números parelhos, ter a mesma quantidade, tem que ter um número muito superior, né? E o Putin está fazendo todo esse discurso motivacional, né, que a Rússia precisa todo mundo se mobilizar, trabalhar pra caramba e coisa e tal.
é sinal de que ele está percebendo que a economia está começando a falhar, né? Para ele fazer esse discurso motivacional aí, é porque a economia está começando a falhar. E não tem jeito, é o que eu falo, o problema central dessa guerra desde o início, a motivação russa, né? A motivação russa é só a motivação do Putin. Na verdade, a população, de forma geral, não sente essa guerra, não é algo tão crucial para eles quanto é para a Ucrânia. A Ucrânia está lutando por sua sobrevivência. A Rússia está lutando porque quer um capricho de um ditador idiota que quer anexar mais terra sem nenhum sentido isso daí. Então, ou seja, o Putin agora está sentindo a economia falhar porque as pessoas não têm mais a motivação que deveriam ter, né? Tá ele tentando motivar o pessoal aqui. O Putin esperava que fosse conseguir um grande breakthrough nesse ponto aqui, avançar muito lá na Ucrânia para dar alguma coisa, mas não conseguiu, como o pessoal falou. Ficou em pequenos sucessos táticos, pequenas cidadezinhas tomadas, sem nenhum grande avanço, sem nenhuma grande modificação na linha de frente, né? E agora ele está percebendo o problema. A economia está indo para o saco, perdeu um monte de gente, perdeu um monte de equipamento. Aliás, isso aqui tem uma outra thread muito interessante de um cara que está avaliando aqui os armazenamento de artilharia, de morteiros, obuses, né? Então ele fala que ele mostra que antes da guerra como é que era o armazenamento, que é um monte de esses obuseiros que são levados assim, né, como reboque, né? E agora já está uma quantidade bem menor aqui, ele fez as contas aqui de um monte de instalações russas, o que tinha, o que tem agora e coisa e tal. E a situação que eles chegam aqui está no final das contas, isso aqui, ó, esse número de 40% era do ano passado, tá? Aqui a gente está falando de 2023, ó. A diferença entre 2020 e 2023. Para esse ano é ainda menor. E o que começa a acontecer, né? Quando você começa a raspar o fundo do tacho, tem aqueles que estão com defeito, tem aqueles que estão velhos, que estão enferrujando. A Rússia já está nessa situação. Ela pode produzir novos obuses. Pode produzir novos obuses, mas ela não está conseguindo repor os estoques. Está tudo sendo queimado lá na Ucrânia. É isso que o Putin está falando, né? Ele tem que, não, mobilização total, todo mundo no esforço de guerra e coisa e tal. É uma coisa meio desesperada, chega a ser triste isso daí. Bom, e a gente chega na grande notícia do dia, né? Esse mapa aqui mostra os países que já aceitam que a Ucrânia use suas armas contra a Rússia, no território russo, né? Então, pode ver aqui que os verdinhos, um monte de gente aqui apoia. A Alemanha aqui está como não apoiando, mas a gente sabe que o Olaf Scholz mudou de posição já. Então a Alemanha permite, ficou a Bélgica e a Itália que ainda não permitem que a Ucrânia use o armamento no território russo, né? E aqui nos Estados Unidos agora que a gente teve a boa notícia, né? Os Estados Unidos está como amarelo, que não permite ainda, tem condições e coisa e tal, mas agora, segundo dizem as fontes lá da CNN, os Estados Unidos deram a permissão para usar armas no território russo, né? Mas tem algumas condições, né? Então, os Patriots podem derrubar aviões no ar, ou seja, lindo de morrer, vai ser uma festa de avião russo caindo. Ataques não são permitidos no território russo, ok, beleza, para a Crimeia tá legal. E a Ucrânia agora tem o Neptune R-360, que tem basicamente a mesma capacidade que o ATACMS, então pode usar o míssil dela, né? E ataques em aviões no chão não são permitidos. Então os ucranianos não podem usar, eu acho meio chato isso daí, né? Deveria permitir, né? Mas enfim, não podem atingir aviões no solo com as armas americanas, né? Mas de qualquer forma, já é um comecinho, já colocou a cabecinha, né? Você sabe, ajuda armamentista não tem ombro, então a gente espera que isso daí continue crescendo mais para frente, aí, os Estados Unidos permita mais ataques contra o território russo, né? Bom, e os oficiais americanos dizem que esperam os primeiros ataques ucranianos com armas americanas no território russo em poucas horas ou dias. Eu também acho, quando eu vi aquele ataque ali na Crimeia, eu falei, caramba, usaram ATACMS na Rússia, mas não, o ATACMS está proibido pela lógica americana e foi usado o Neptune, coisa e tal, mas imagino que muito em breve vão começar esses ataques, né? Bom, o Medvedev, lógico, já veio com ameaça nuclear, é isso que o Medvedev faz, é o cachorrinho do Putin, late pra caramba, morder não morde não, mas late muito. O
o Medvedev, e está dizendo aqui que não, que é um absurdo, que é uma escalação, que estão escalando o conflito com a OTAN e não sei o que lá e coisa e tal. Aí botaram a imagem aqui do Medvedev enquanto ele falava isso. Ou seja, o que vai acontecer nisso daqui? Nada, como aconteceu todas as outras vezes, né? Bom, e aqui ainda tem olha só, um russo reclamando aqui também da escalação. Esse aqui não é o Medvedev, é um outro cara falando aqui, dizendo que não, que está aumentando a escalação, que a Suécia vai transferir o ASC-890, aquele avião radar, né, que detecta aviões russos de longo alcance, e vários já estão vendo que esse pacote sueco inclui o míssil ar-para-ar, o AIM-120, né? Então, os ucranianos pilotando o F-16 poderiam já completar o seu treinamento. Isso é um problema. A Força Aérea será capaz de detectar as nossas aeronaves. Lembra, é um russo que está falando aqui, né? Então vai detectar, a Força Aérea Ucraniana vai detectar as aeronaves russas, localizadas 100 a 150 quilômetros a partir da linha de frente. Podem detectar isso com os próprios aviões deles, que estão a centenas de quilômetros da linha de frente, em outra direção, e podem mandar os jatos F-16 e atingir os nossos aviões com isso, e eles vão ser capazes de voar da Romênia até a Polônia sem nenhum problema, sem contar com o fato que vão poder fornecer informações de alvo para a defesa antiaérea deles, ou seja, os aviões russos, quando estiverem chegando perto da linha de frente, vão ser abastecidos com essas informações. Vamos ter que fazer toda uma reforma no Exército, na Marinha, na Aeronáutica nesse meio tempo. E nesse meio tempo temos que nos preparar para perdas. Ou seja, o pessoal está realmente preocupado com isso e deveria estar mesmo, né? Bom, além disso tem mais um pacote de ajuda da Alemanha. A Alemanha prometeu mais um pacote de 542 milhões de dólares de armas. Isso foi anunciado pelo Pistorius, que é o ministro da Defesa alemão, né? Mais um pacote de ajuda aí. Vai incluir defesa antiaérea Iris-T, os mísseis, né? E mais um monte de coisa aqui que eles incluíram nesse pacote. Excelente notícia isso, junho tá chegando, eu falei para vocês, junho as coisas começam a melhorar. Não vai ter ataque ucraniano ainda não, tá? Por enquanto vai ser mais a defesa que vai equilibrar as forças agora, pelo menos os russos vão parar de avançar. Mas mais para frente, com a chegada dos F-16, aí a coisa realmente vai fazer diferença, né? Bom, e temos que falar do nosso pinguço corrupto que está sentado por algum motivo na cadeira de presidente aqui do Brasil, o idiota do Lula, que o Zelensky deu uma entrevista para jornalistas latino-americanos reclamando de que não entende como o Brasil prioriza uma aliança com um agressor. Eu também não entendo. Se fosse um agressor que tivesse chance de vitória, eu até entenderia. É uma lógica torta, totalmente antiética, totalmente torta, sem sentido algum. Aquela lógica idiota do malandro, do se dei bem, né? Porque apostei no bandido e ganhei, então me dei bem, né? Uma idiotice sem sentido, porque isso no longo prazo é sempre ruim. Você sempre perde quando aposta no bandido, sempre, 100% das vezes. Quem agride está errado. Se você fica do lado de quem está errado, um dia vão te agredir e você não vai poder falar nada. Então, no final das contas, não justifica, mesmo que a Rússia tivesse alguma chance de ganhar essa guerra, não justificaria o Brasil ficar do lado da Rússia. Mas os idiotas aqui no Brasil elegeram um pinguço corrupto, ladrão, socialista de merda, burro, idiota completo para a presidência da República. Tá lá o cara sentado lá fazendo essa merda, né? Tenho que deixar registrado também que o anterior também fez merda, também errou, né? Bolsonaro tem o mérito de não ter errado 100%, ficou do lado de Israel e pelo menos tentou manter uma aparência de neutralidade nessa história, né? Não tem neutralidade, não existe neutralidade numa agressão. Se você não faz nada, você está ajudando o agressor. Então não tem neutralidade na agressão. Bolsonaro estava errado também. Mas o Lula é muito pior. É um pinguço corrupto que adora ditaduras. Tudo quanto é ditadura o cara gosta. Terrorista, Hamas, o cara do Irã, o cara da China, o Lula ama, lambe o saco desse pessoal todo. É impressionante. Eu não entendo até hoje como que o Brasil teve coragem, como uma pessoa teve a coragem de votar 13 na eleição de 2022. Não consigo entender, não entra na minha cabeça como botaram esse pinguço corrupto na presidência. Não consigo entender. E lógico, o Zelensky se pergunta também, não entendo como que o Brasil está do lado do agressor.
Eu concordo com você, Zelensky. Realmente eu também não entendo. Bom, pelo menos na Argentina, com o presidente anarcocapitalista deles lá, com o Milei, as coisas estão caminhando melhor. Aqui o Zelensky revelou um projeto ucraniano-argentino para a produção de armas para os exércitos, né? A Argentina vai se dar muito bem nisso também. Como eu falo para vocês, você está do lado correto, te dá dividendos a longo prazo. Você pode usar isso depois a seu favor em negociações comerciais, em negociações de diversos tipos, inclusive em eventuais negociações bélicas, né? Em eventuais tratados bélicos, esse tipo de coisa. Escolher o lado errado, escolher o lado da agressão, nunca dá dividendos. Mesmo que você tenha um lucro de curto prazo, né? O Lula está aí todo feliz que está comprando diesel barato da Rússia. Isso, no longo prazo, queima a imagem do Brasil, diminui a possibilidade de fazer acordos internacionais, diminui um monte de coisa, a gente sai no prejuízo, não tem lógica nenhuma. Tem que abandonar essa ideia de que, não, mas a Rússia vai ganhar a guerra. Não vai, não tem como. O Ocidente não pode deixar a Rússia ganhar a guerra, não vai deixar a Rússia ganhar a guerra. Tirando as primeiras semanas da guerra, que realmente a Rússia poderia conseguir uma vitória naquele período ali, tirando isso, a Rússia nunca teve chance de ganhar essa guerra e continua sem chance de ganhar a guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.